Estamos aqui em um podcast especial. Nós vamos entrevistar ninguém mais, ninguém menos do que Alexandra Vasconcelos, doutora diretamente de Portugal, uma especialista, né, que é escritora de de, na verdade, cerca de 7 best-sellers, né? E 2 deles aqui no Brasil que já fizeram sucesso, né? Apesar de ela ter 7 livros, 2 vieram para o Brasil e já é um sucesso no Brasil. Está mudando a vida de muita gente, pois está transmitindo conteúdo de qualidade. Como isso tem tudo a ver com a Nat Pharma, temos o mesmo propósito de vida, que é guiar as pessoas a uma vida mais saudável, mais longeva. Convidamos a doutora Alexandra, eu estou aqui com o Beto, para a gente entrevistar essa pessoa maravilhosa. Doutora Alexandra, é um prazer imenso estarmos aqui. Muito obrigado pelo convite. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui e eu é que agradeço pelo convite, agradeço o interesse também pelo meu trabalho, e desde já também vos dou os parabéns pelo trabalho que estão a desenvolver aí no Brasil, que também me parece muito interessante em prol do envelhecimento saudável, da saúde das pessoas e, no fundo, cada vez mais percebemos que podemos ter uma intervenção muito boa no controle do envelhecimento saudável e do surgimento de doença crónica e, no fundo, no bem-estar das pessoas, que é isso que nós queremos. E aí também o Guilherme e o Alberto também já percebi que estão a fazer um excelente trabalho. Muitos parabéns também. Obrigado, doutora. Obrigado, doutora. Vindo de você, né, Beto? É para nós um elogio muito fragoroso, né? Afinal de contas, nós estamos falando de uma profissional que é conhecida aí na Europa, né, de maneira bem clara e evidente, e tem feito um trabalho que chama a atenção não só do público europeu, né, público dos Estados Unidos também, da América Latina. Então, para nós é uma honra muito grande, tá bom, doutora? Sim, senhora. Muito bom. Doutora, o seu primeiro livro aqui no Brasil, né, que foi O Poder do Jejum Intermitente, foi o primeiro. Você lançou ele aqui no Brasil já tem quanto tempo? Você lembra? Provavelmente, portanto, agora este ano lançámos as bactérias, talvez um ano e pouco, um ano e tal, 2 anos máximo. Ah, mas está a correr bem, está a correr bem. O tema do jejum intermitente é um tema muito importante, porque muitas pessoas fazem jejum, mas o que acontece é que às vezes as pessoas fazem jejum intermitente e não sabem bem quais são as bases científicas e a validação científica, se podem fazer, se faz mal, ou quem não pode, o que é que pode comer no jejum. Há muitas questões. O livro já foi lançado aqui em Portugal em 2020, 21, entre 20 e 21, foi naquela altura da pandemia, e aí no Brasil depois, mas mesmo assim, passado este tempo, passado 4 ou 5 anos, 4 anos, o jejum continua. Eu ainda há 15 dias, há pouco tempo também, fiz um curso sobre jejum intermitente para público final. Tenho esse curso gravado e nos meus sites e as pessoas gostam bastante de poder e precisam de ter informação sobre o jejum, porque surgem muitas questões. Porque afinal de contas, estou na menopausa, posso ficar sem comer? Eu estou a menstruar. De acordo com o ciclo menstrual, como é que eu posso fazer jejum intermitente? Eu sou diabético, posso fazer. Então, todos nós, de uma forma geral, já percebemos que o jejum intermitente é super benéfico para imensa coisa, para nos pôr saudáveis, não só em relação à insulina, à glicemia, ao controle de algumas vias metabólicas que nós temos desajustadas pela forma má como nós comemos. Enfim, o jejum intermitente produz um fator neurotrófico cerebral que nos ajuda na parte cognitiva, no cérebro, na parte neurológica. Todos já percebemos esses benefícios. Nós, quando não comemos, temos mais energia. Quando não comemos, quando estamos umas horas sem comer, temos mais acuidade cognitiva. Então, mas depois surgem as dúvidas. E por isso é que me levou também a escrever o meu livro, porque muitos dos meus doentes faziam jejum, mas eu acho que havia essas dúvidas. E então expliquei e mostrei como existem muitos estudos, e cada vez há mais, que validam
a prática do jejum intermitente por praticamente todas as pessoas. E no Brasil também está a acontecer o mesmo, porque as dúvidas são sempre são as mesmas, não é? Realmente, e é impressionante o impacto do seu livro em tão pouco tempo, né. E isso Uhum. vem mesmo porque é uma área que precisa de informação, né. Então, por exemplo, uma coisa que a gente observa muito é: "Sou diabético, né, posso fazer jejum intermitente?". É, Eu acho que essa é uma das talvez isso seja, acontece imenso. né. Como é que é, por exemplo, a pessoa que ela tem diabético, como é que ela tem Não, que mas e incorporar o às vezes jejum? não só os diabéticos é logo a primeira pergunta. Os diabéticos, diabéticos tipo 2, são curados, e eu atrever-me-ia a dizer isso, porque a diabetes tipo 2 é uma doença nutricional, é uma má relação da glicemia e da insulina, mas porque as pessoas comem mal. Nós conseguimos inverter muitos doentes diabéticos, não estou a falar dos insulinodependentes, estou a falar dos outros doentes, cuja diabetes é uma carga glicémia muito grande para a qual as pessoas não estão preparadas. Determinadas pessoas não estão preparadas. E no fundo, o nosso pâncreas tem ali uma carga, uma quantidade de insulina estipulada, e muitas vezes nós usamos demasiadamente essa insulina. Para as pessoas perceberem, nós quando comemos aumenta o nosso nível glicémico e depois o nosso pâncreas produz insulina que baixa o nível glicémico, faz com que o corpo utilize a insulina. O que acontece em muitas pessoas que têm doença cardíaca, doença metabólica, que têm diabetes, tensão alta, colesterol, todo este quadro da síndrome metabólica, todo este quadro está assente numa situação que se chama resistência periférica à insulina. Ou seja, a insulina, quando chega para pôr a glicose na célula e usar a glicose, ela não consegue fazer esse trabalho. Então há uma resistência periférica à insulina. E como não consegue fazer esse trabalho, o pâncreas cada vez produz mais insulina. É preciso, digamos assim, muita quantidade para controlar os níveis de açúcar. Mas A dia o jejum intermitente. desculpa, é porque a gente tá com um Diga, diga. pequeno só delayzinho, e aí, às vezes, minha voz demora para chegar. Mas aí que surge a pergunta, né, porque um paciente diabético, ele já tá com esse quadro, e os músculos deles já sofrem já de falta, né, de nutrientes, e tal, porque a insulina produzida já não é o suficiente para conseguir empurrar esse açúcar, né, para os músculos. Então, como é que eu consigo introduzir o jejum intermitente em um corpo onde ele já está com esse Porque nós desequilíbrio? vamos exato, nós vamos equilibrar esse desequilíbrio. Porque o que o jejum intermitente faz nas primeiras horas é regular os níveis de glicose. Ou seja, esses doentes já não precisam de tanta insulina porque já têm os níveis de glicose mais baixos. Depois, numa segunda fase, o que vai haver é um nivelamento dos níveis de insulina. Ok? E quando passamos as 16 horas de jejum, o que acontece é que o nosso corpo começa a saber utilizar a gordura como fonte energética. Então, esse quadro que o Guilherme estava a dizer, da pessoa ficar com falta de energia e que não chega nutriente ao músculo, isso não acontece porque o corpo das pessoas começa a saber utilizar gordura. Isto é muito importante. Nós chamamos alternância metabólica. O meu organismo consegue usar indiscriminadamente adquirir energia ou formar energia através da gordura que eu tenho no meu corpo ou através da comida que chega. Porque a maior parte das pessoas que andam sempre a comer só conseguem fornecer energia, só conseguem produzir ATPs através da comida que ingerem. Não conseguem, o corpo não consegue perceber que existe este segundo recurso, que é o recurso da gordura. O recurso da gordura é muito importante e a gordura fornece mais quilocalorias do que a proteína e do que o açúcar. Portanto, este recurso tem que ser entendido pelos metabolismos das pessoas. Só que ensinaram-nos a andar a comer 2 em 2 horas
e vai-se perdendo este ensinamento. Mas como começar? Ele começa o quê? Ele começa com 12, 14 horas. Se ele sentir fraqueza nesse Uhum. meio período, né? Se baixar a glicemia. É, é, sente fraqueza, só pode sentir fraqueza quando o corpo começa a usar a gordura. Há ali uma faixa, pode haver uma faixa de um período pequeno que a pessoa pode sentir fraqueza, mas se beber água e se continuar em jejum, o corpo começa a aprender a ir recolher energia através da beta-oxidação da gordura. E aí até fica com mais energia. Ok? Então, o que eu aconselho sempre é começarmos por 12 horas, que é, digamos que é o jejum circadiano, é o jejum mais fácil, que é aquele jejum que nós vamos aproveitar à noite. Se nós estivermos a dormir a 8 horas, portanto, se jantarmos às 8 da noite, não é? Nós vamos tomar o pequeno almoço ou o café da manhã às 8 da manhã, já estamos a fazer 8 horas, 12 horas de jejum, certo? Portanto, no Uhum. fundo é começar como? Tomar um jantar às 8 da noite e tomar um pequeno almoço às 8 da manhã. São 12 horas. E aos poucos, e não comer antes de ir para a cama. Isso já é muito importante. Depois de jantar, não comer mais, porque há muitas pessoas que jantam e 1 hora depois de jantar vão comer. E depois, o truque, nós temos um plano de 7 dias para adaptar o corpo a fazer jejum intermitente. Esse plano também está no meu curso, e eu também, e está no meu site e nas minhas redes sociais. É um plano de 7 dias em que começamos assim. Assim acha difícil, Guilherme? Assim não é difícil. Não, pra mim não é não. Não é difícil. Hoje eu já faço 17, Não 18. é É não. simples. É Claro. simples, né? Agora, Assim é doutora, simples, porque a pessoa. perfeito. Agora, quando você fala, doutora, para o jejum de 12 horas, aí você usou um termo aqui, um pequeno almoço. O que seria interessante para poder quebrar esse jejum das 12 horas? O que seria interessante, nós temos uma alimentação interessante para quebrar o jejum, que é o seguinte: é tentarmos manter o nosso organismo e o nosso metabolismo na mesma via metabólica, ou seja, ir e fornecer energia através da oxidação da gordura. Então, se eu vou interromper o jejum, a melhor forma seria interromper o jejum com gordura e tomar um café da manhã com ovos, abacate, frutos secos, sementes, tudo o que pode comer, um pão até, podemos fazer até uma panqueca, mas com farinha de amêndoa, uma panqueca com farinha de amêndoa e um abacate, um queijo gordo seria um excelente café da manhã. Porquê? Porque é um café da manhã cetogénico, com gordura, para manter o meu corpo nesse metabolismo. Porque 12 horas de jejum não é muito. E se nós fizermos isso, podemos depois, ao habituar o corpo, podemos depois aumentar as horas de jejum. E podemos, no dia, daí a uma semana, no dia seguinte, fazer, em vez de tomar o café da manhã às 8, vamos tomar às 8h30 ou às 9. Vamos levar o café da manhã para o trabalho, comemos a meio da manhã. E pouco, Sim. vamos encolhendo esta janela da alimentação. Ou seja, jantar um pouco mais cedo e tomar o café da manhã um pouco mais tarde. Vamos alargando a janela do jejum, encolhendo a janela da alimentação. E com o tempo, em 7 dias, nós conseguimos fazer jejuns de 16, 17 horas. E as pessoas sentem-se bem, as pessoas sentem-se com energia, sentem-se sem fome e dizem muitas vezes: eu achava que não era capaz e agora sinto-me muito bem a fazer jejum intermitente. Maravilha. Então, ó, tem que ficar claro que existem casos, sim, de reversão de quadro diabético. Existe reversão de quadro diabético. Exatamente. Isso já existe casos clínicos, né? Diabetes tipo 2 não. Tipo 2. De Uhum. tipo 2. É Existe muita importante, reversão de diabetes Perfeito. tipo Doutora, 2 com jejum intermitente. E claro, lá está. Isso também é importante as pessoas saberem. Depois, lá porque nós fazemos jejum, não temos o direito de, na janela da alimentação, ou seja, durante o período que nos alimentamos, de comer mal, não é? Não podemos fazer isso, obviamente.
Um diabético, porque faz jejum e se comer mal durante a janela de alimentação, claro que não vai inverter a diabetes. Agora, o que é importante, e eu também gostava que as pessoas soubessem, é que aquela, aquela dependência da comida, a relação da emoção com a comida, o estar sempre a comer, há pessoas que sabem que estão sempre a comer, hum, perde-se, perde-se com o jejum intermitente. Só E acostuma, portanto, né? mesmo os diabéticos muitas vezes é, perde-se. A pessoa perde aquela relação doentia com a comida que eu tenho que comer, eu tenho que comer para ter energia. Porquê que a pessoa perde Compulsão. esta relação? Porque podemos ir buscar energia à gordura. Quando eu ensino ao meu corpo e digo, não, podes ir buscar energia à gordura, a gordura até te dá mais energia, nós perdemos esta relação com a comida. Para além do jejum intermitente, também ter outros aspectos super importantes. Primeiro, controla muito o microbioma e a microbiota intestinal, que são as bactérias boas que existem no nosso corpo, especialmente no intestino. O intestino reúne 80% do nosso microbioma e um intestino desregulado é um caminho direto para a doença. Um microbioma, que são as bactérias boas do intestino, é um caminho direto para termos doenças. E o que acontece é que o nosso intestino é fruto, é consequência daquilo que nós comemos. Se eu estou sempre a comer 2 em 2 horas, de hora a hora, e a comer açúcar, e vou comer um bolo, e vou comer um suco, e vou comer mais fruta, e vou comer um pão, e vou comer, e estou sempre a comer, eu estou a alimentar bactérias menos interessantes no meu intestino. Se nós fizermos, e os estudos também, os últimos estudos mostram isto claramente, se nós fizermos um jejum maior, deixarmos que o nosso intestino se repare, aproveitamos a noite, jantamos cedo, tomamos o café da manhã mais tarde, ou vamos diretas para o almoço, ou não jantamos e tomamos o café da manhã, também é uma janela bonita de jejum intermitente, que seria não jantar, ou tomar uma pequena refeição às 5, 6 da tarde e ir até outro dia e fazer um café da manhã às 9, 10 da manhã. Então, se eu deixo o meu intestino com este período todo sem comer, vai haver uma reparação das células que compõem a mucosa do intestino. E os estudos mostram que há uma bactéria que se chama Akkermansia, que é uma bactéria muito importante no controle e no equilíbrio de todo o ecossistema intestinal, e que se sabe que a Akkermansia e o Faecalibacterium, que são duas bactérias estabilizadoras do muco e do intestino, elas conseguem sobrecrescer, que é o que se pretende, quando eu faço mais jejum intermitente. Então, é importante, para além de haver um equilíbrio entre, nós temos 2 grupos importantes de bactérias, Firmicutes e Bacteroidetes, e nós sabemos que esta relação também é equilibrada com o jejum intermitente. E muitas pessoas, só para terminar o meu raciocínio, que eu calmo já, é que muitas pessoas também têm muita vontade de comer doce e estão sempre com esta relação muito má com a comida, porque têm muitos fungos no intestino. Têm fungos, e os fungos sobrecrescem, crescem mais, porque o microbioma bom permite esse crescimento. Então, quando eu tenho uma comunidade fúngica muito grande, acontece que os fungos produzem toxinas que nos levam a comer, porque essas toxinas têm um efeito no nosso cérebro, levam-nos a comer porquê? Para eles próprios fungos poderem sobreviver. Então, nós vamos comer. Os fungos dão-nos fome, especialmente fome de açúcar. Então, o jejum intermitente tira a fome. Concluindo, jejum, fique sem fome, Fungos, faça jejum e fique sem fome. fungos Interessante. no intestino? Isso. E Nós temos você, fungos e no hoje, intestino. e você elimina esses fungos ruins via jejum. Mas existe alguma outra forma, Também. por meio de alguma suplementação, por meio de algum outro mecanismo, Claro. que como é que a doutora Não, costuma?
Na Claro, ver nós eliminamos os fungos. Diga. eu ia só ampliar a pergunta para ficar ainda mais abrangente. A questão dos fungos, ou por exemplo, também em relação à dieta cetogênica, né, existem suplementos que a gente sabe que existe, que geram um efeito Browning, né, um efeito de aumentar a termogênese. Então como é que, a suplementação, seja, por meio de lactobacilos, por meio de fitoterápicos que estimula a termogênese, ou estimular a destruição desses fungos ruins, é uma alternativa interessante para vir concomitantemente ao jejum? Sim, sim, claro. O jejum intermitente, se eu deixo de alimentar os fungos, eles vão diminuir a sua carga, certo? Mas com os fungos não chega. Porquê? Porque os fungos sobrecrescem no intestino e eles formam uns biofilmes. Formam umas redes dentro do intestino para os proteger da imunidade, para que o nosso sistema imunitário e mesmo as substâncias que são produzidas pelas bactérias do intestino, que têm um poder de limpeza. Nós temos bactérias que produzem defensinas, lisosinas e outras substâncias que destroem fungos, bactérias, e que é a nossa defesa. Mas os fungos têm essa capacidade, é que se vão esconder no intestino em biofilmes e ficam escondidos do sistema imunitário. A forma melhor de os eliminar é, primeiro, não os alimentar, como jejum intermitente, deixar de comer açúcar. Nós temos uma alimentação antifúngica, reduzir a fruta, reduzir o açúcar e alimentar, por outro lado, as bactérias boas que nos ajudam a combater os fungos. E para isso eu tenho que incluir na minha alimentação fibra, os fermentados, chucrute, muitos legumes, muitas verduras, porque estes alimentos vão alimentar as bactérias boas. As bactérias que temos no nosso intestino e o equilíbrio entre elas depende daquilo que nós comemos. De várias coisas, mas também daquilo que nós comemos, ok? Então, eu tenho que me alimentar convenientemente para crescerem as bactérias boas, para poderem combater as colónias fúngicas. E, paralelamente, nós costumamos fazer 3 passos, que é este passo do equilibrar o terreno. Primeiro equilibramos o terreno, limpamos e regeneramos ou reparamos. Então, o equilíbrio do terreno tem que ser com este processo, desta alimentação, tirar. Eu não posso, se eu der um óleo essencial, eu posso dar óleos essenciais para matar fungos. Nós sabemos que os óleos essenciais têm um poder enorme nos fungos. Quando eu falo em óleos essenciais, falo óleo de orégãos, o tea tree oil, o óleo de toranja, o tomilho. Há muitos óleos que têm o alho, há muitos óleos que têm uma boa missão antifúngica. Mas se eu der só os óleos e não corrigir o meio, não adianta muito, porque se eu deixo de dar os óleos, os fungos estão lá. Então, por isso, nós na primeira fase temos que corrigir o meio, corrigir o pH do estômago, corrigir a alimentação, corrigir o pH do intestino, ok? Corrigir o nosso modo de vida, reduzir o stress, dormir melhor, corrigir o pH sistémico. Tudo isto há uma relação muito, muito forte ao eixo hipotálamo intestino, ao eixo cérebro intestino, ao eixo. Todo o nosso corpo funciona com eixos. Está tudo correlacionado. Portanto, eu não posso tratar o intestino sem tratar o resto. Então, esta é a primeira parte, que seria, no fundo, corrigir o meio. Corrigir o meio, o terreno. E depois posso entrar com substâncias de fitoterapia, ingredientes antifúngicos até em extratos ou em óleos, que têm uma ação antifúngica. Nós hoje sabemos também que, por exemplo, estas substâncias naturais, isto é interessante, Guilherme e Alberto, as pessoas estão habituadas a fazer químicos para os fungos, ketoconazol e substâncias. Esses químicos podem matar os fungos local, mas não matam o sistémico. Então eu não vou conseguir ter resultado. E esses químicos não me tiram biofilmes. Eu posso ter uma candidíase vaginal, ponho um óvulo, resolvo o problema vaginal, mas resolvo naquela altura,
porque ele vai recidivar. Porquê? Porque os fungos estão em biofilmes e porque os fungos estão no intestino, estão sistémicos. Então, os óleos essenciais têm essa ação. Primeiro, têm um poder antifúngico enorme, sobreponível aos óleos essenciais, aos químicos, e têm uma ação nos biofilmes. Por isso é de todo muito importante Mas tratar os óleo os fungos com biofilmes. essencial, você ingerindo óleo essencial? Exatamente, ingerindo, há óleos essenciais, ingerindo óleo essencial. Ou extrato, por exemplo, há extratos de orégãos, extrato de melaleuca, extrato de tomilho, extrato de toranja, extrato de alho. Há muitos extratos que nós podemos ingerir, em extratos das substâncias que têm essa ação. Eu gosto particularmente dos óleos essenciais e podemos ingerir diluídos sempre. Nós diluímos sempre em gordura, em óleo de coco ou em azeite, e tem uma ação muitíssimo boa. Mas não esquecer que devemos fazer também, por exemplo, artemísia, ou fazer algumas enzimas por causa da questão dos biofilmes. Então, o jejum intermitente ajuda, porque é a primeira fase do processo. Eu não vou alimentar estes fungos, vou alimentar as bactérias boas. Temos a questão da alimentação, depois temos a segunda fase do processo, entramos com óleos essenciais, com substâncias antifúngicas, e temos a terceira fase do processo, quando o terreno já está equilibrado, eu aí vou carregar ou entrar com probióticos. Aqui muitas vezes as pessoas começam a tomar probióticos para os fungos e não resolve logo por causa desta situação, porque precisamos de gerir aqui melhor o terreno, o meio. O terreno, percebem este conceito de terreno? É o meio, não Se é? você coloca ele, o que acontece? Por causa do pH, por causa de excessos de fungo, os lactobacilos não sobrevivem se você suplementa eles, é isso? Não percebi. Não Se entendi. tem excesso de fungos, e se eu tenho os fungos acidificam o meio em prol alteram o pH do meio em prol da sua própria sobrevivência, todos os micro-organismos patogénicos que nós temos no intestino ou no nosso corpo, quer sendo parasitas, que estamos cheios de parasitas, ou fungos, ou bactérias patogénicas, não são bactérias boas, são bactérias más, elas alteram o meio em prol da sua sobrevivência. Por exemplo, no estômago aparece muito Helicobacter pylori, que é a bactéria do estômago. A bactéria do estômago alcaliniza o meio em prol da sua sobrevivência. Então, estes micro-organismos maus, que provocam desequilíbrios, eles mudam o meio em prol da sua sobrevivência, ok? É claro que se mudam o meio, os lactobacilos, os bífidos, todas as outras bactérias, a Quermância, todas as outras bactérias importantes na nossa microbiota não vão conseguir sobreviver tão bem, não é? E aí cria-se uma situação que nós chamamos de disbiose, que é uma situação de alteração deste microbioma. É, E por isso eu lancei este livro no Brasil. não, esse As livro, bactérias positivas, né? o livro da doutora Mas curam. vai ser um sucesso, ou já está sendo, assim como o Poder de Jejum Intermitente, sem sombra de dúvidas. Hoje, na verdade, doutora, aqui se fala muito, né, nutricionistas, nutrólogos, né, e já está indo até para outras especialidades, inclusive neurologia, né, psiquiatria, falando sobre modulação intestinal. Então, realmente é um, Microbiota. é um tema cada vez mais em destaque. Eu só queria, só aproveitando, doutora Alexandra, você falou aqui do jejum intermitente como uma opção para melhora da microbiota, né, da função do intestino. Você falou também de usar alguns ativos, por exemplo, probióticos, enzimas, enfim, né, que melhoram essa condição. Agora, quando se fala em parasita, o que além dos óleos essenciais que você acabou mencionando aqui, o que é que você recomenda, o que é que pode ser feito para controle da parasitose, que é por exemplo, nosso país, né, um país de nível continental, ele realmente é muito abrangente a questão da parasitose. Então, o que você recomenda para uma efetiva melhora desse campo?
Alberto, a parasitose é um tema que eu já trato há muitos anos, mas é um tema que nós vamos ouvir falar muito, porque é um tema gravíssimo. Gravíssimo e é uma das principais causas de doenças. São os vírus que estão reativados e os parasitas. E o que é triste é que tanto no Brasil como aqui na Europa, os doentes fazem testes de fezes e vem negativo e os doentes estão parasitados. E muitas vezes os parasitas estão fora do intestino. Estão no fígado, estão no cérebro, estão no pulmão, estão fora do intestino. E que provocam, estão correlacionados com doenças muito graves, muito graves. Quase todas as doenças graves nós temos um distúrbio parasitário por trás. Eu posso me atrever a dizer isto. Cada vez mais eu trabalho com a biorressonância há 20 anos e é incrível o que nós cruzamos de doenças com parasitas. Então, o que é que está a acontecer quanto a mim? A minha perspectiva. Tudo mudou. Nós estamos mais estressados, dormimos pior, radiações eletromagnéticas, comemos pior e estamos desnutridos. Apesar de ter muita comida à frente, nós não comemos os nutrientes. Vocês veem os jovens comem fritos, hambúrgueres, comida de plástico, refrigerantes. Nós alimentamos as bactérias más do nosso intestino e não comemos comida de verdade. A comida de verdade alimenta as bactérias boas. E é este desequilíbrio do microbioma, não só pela alimentação, pelo stress, pela nossa atividade física, pelas radiações eletromagnéticas, por os tóxicos, em todo o lado há tóxicos. O tóxico das amálgamas dos dentes, o tóxico do desodorizante, do perfume, do protetor solar, que é altamente cancerígeno, enfim, estamos muito expostos a tóxicos. Tudo isto provoca uma alteração do nosso microbioma e do nosso pH do estômago. Porque o pH do estômago é muito importante. Quando nós temos um estômago ácido, os parasitas que entram para o nosso corpo via oral, a maior parte deles, chegam ao estômago e morrem. Porque o estômago está ácido. Então eles morrem, ok? E se não morrerem, têm uma segunda barreira, que é a barreira intestinal. Porque temos microbioma. Quem tem um bom microbioma produz substâncias que matam os parasitas. Os parasitas entram e saem. O problema é quando os parasitas entram, não morrem, porque nós não temos um bom pH do estômago, porque não temos um bom microbioma, e para agravar tudo, muitas pessoas têm uma coisa que nós chamamos leaky gut, que é intestino poroso. Então, se tem um parasita aqui dentro e o intestino está poroso, o parasita entra para o sangue. Os ovos do parasita. Por isso é que as pessoas estão altamente infectadas com parasitas. É por estas razões. Há muitas, mas aqui rapidamente, só para fazer assim um desenho, são aqui estas razões. E o problema maior é que os ovinhos que estão colocados no intestino podem migrar, passam a barreira do intestino, o gut, a parede do intestino, e vão no sangue e vão se depositar no fígado, no brônquio, no pulmão, no cérebro, por aí fora, ok? Pronto. Então, respondendo à sua pergunta, o que há a fazer? Primeiro, corrigir o meio, como eu disse, corrigir o terreno. Se eu tiver um estômago ácido, a probabilidade de eu ter parasitas entrar é muito menor. Corrigir o gut, que é a mucosa do intestino. Não comer glúten. O glúten abre a mucosa do intestino. O glúten é terrível para isto. O glúten, a glutenina e a gliadina do glúten produzem uma proteína e essa proteína, que é a zonulina, abre o portão do intestino. Então o intestino fica permeável. Então, primeira parte, corrigir o meio, corrigir o terreno. Depois vamos com substâncias naturais que são antiparasitárias, que são um bocadinho os mesmos óleos essenciais. Temos o alho, que funciona muito bem, temos a artemísia, que funciona muito bem, o tomilho, temos o óleo de pinhos, de pinheiro, que é a tribentina. Temos vários óleos que ajudam nisto. E também, muitas vezes, temos que recorrer a produtos químicos, não há dúvida nenhuma. Nós temos produtos químicos, desparasitantes químicos, que eu aconselho muitas vezes as pessoas a fazer, porque temos que tirar os parasitas.
E temos muitas, até com efeitos, substâncias que hoje em dia, antidesparasitantes, que nós sabemos que já têm efeito até anticancerígeno. A ivermectina funciona bem, o praziquantel funciona bem, o mebendazol, o albendazol. Há substâncias químicas que, dando aqui só num pequeno período para desparasitar as pessoas, às vezes tem que ser. Às vezes tem que ser. Perfeito, Então doutora. é assim a minha abordagem aos parasitas. Doutora, o pH quando Mas você é vai falar muito importante. desculpa, o pH do estômago, quando você falou de pH do estômago, aí você vai entrar para regular esse pH tanto do estômago como do intestino, como? O pH no estômago regula com, primeiro, não tomar os comprimidos do estômago. Os comprimidos do estômago, o omeprazol, o pantoprazol, o exomeprazol, inibem a produção de ácido e é um perigo. É o principal inimigo número 1. É um dos inimigos número 1. O estômago tem que estar ácido. E esses comprimidos tiram a acidez do estômago, a pessoa sente um conforto, não é? Mas é mau depois a médio prazo. Não quer dizer que não se faça temporariamente. Agora, muito tempo não é bom. Está bem? Porque nós temos que acidificar o nosso estômago. Como? Temos a hipótese do cloridrato de betaína, que eu uso bastante. Podemos, que é a betaína HCl. Podemos usar, vinagre de cidra. Já existe até vinagre de cidra em comprimidos. Não sei se vocês já têm aí também no Brasil. Já existem comprimidos. Ou então o vinagre de cidra biológico do supermercado, que acidifica o estômago. O sumo de limão, é importante, que acidifica também o estômago. Ter uma boa alimentação e ter um bom microbioma. Fazer uma suplementação com a microbiota residente no estômago. Como Doutora, é que é? Podemos depois também Desculpa. tratar as mucosas. Uma Eu gosto muito de microbiota trabalhar do com culturas, com estômago? microbiota. Uma microbiota do estômago? Sim, Você pode falar um pouco mais disso? sim. Nós temos microbioma, são as bactérias todas que existem no nosso corpo. Todo o nosso corpo tem micróbios bons. O útero tem micróbios bons. Alguns casos de infertilidade têm a ver com uma debilidade dos salivários, que é um lactobacillus, que tem a ver com a estabilidade do útero, por exemplo. Todo o nosso corpo tem micróbios, microbiomas, micróbios bons. O pulmão tem, a maminha, todo. E o estômago também tem. Se eu não tenho a microbiota, ou seja, o conjunto de bactérias que devem viver no estômago equilibrado, o meu estômago vai permitir que a Helicobacter pylori sobrecresça. E por incrível que pareça que as pessoas não sabem, é outra coisa que eu estou a dizer que a maior parte das pessoas não sabem, a Helicobacter pylori pode viver no nosso corpo. Não pode é viver ter muita expressão. Ela tem até umas funções interessantes. Ela tem que existir, não pode existir muito. Quando ela sobrecresce, vira patogénica. Patogénica é faz mal. Está bem? É como a E. coli. Eu tenho Escherichia coli, uma infecção urinária, E. coli. A E. coli no intestino tem uma função de regulação da imunidade. E E. coli pode virar má, patogénica e faz infecção urinária. Então, isto chamamos bactérias comensais. O Streptococcus é igual, muitas bactérias são comensais, ok? Existem dentro de nós os estafilococcus, nós temos um estafilococcus na pele. Ele existe e faz parte. Não podem sobrecrescer. Então, estas bactérias, nos nossos nichos de microbiota, não sobrecrescem quando o pH está bem, quando o terreno está bem e quando os micro-organismos bons que nos defendem estão lá. doutora, você, por gentileza, só mais uma pergunta. Você falou aqui do cloridrato de betaína para melhora aí da acidez do estômago. Normalmente, a gente tem visto um resultado muito bom, sobretudo em paciente com doença de refluxo, né? Principalmente em doença com refluxo. Agora, faz diferença o horário de usar o cloridrato de betaína, doutora? Ou normalmente pode ser utilizado a qualquer momento? Quantas vezes, em média? Tem ideia? Pode ser utilizado a qualquer momento, porque o estômago tem que estar sempre ácido, portanto, pode ser utilizado em qualquer momento.
Quando o nosso estômago está ácido, há aqui um esfíncter, uma válvula em cima que é o cárdia que fecha. Como fecha, o conteúdo do estômago não vai para o esófago. Então a pessoa fica bem. Está a ver? As pessoas ficam bem acidificando o estômago. Eu gosto de dar o cloridrato de betaína, normalmente damos 600 miligramas antes de comer e muitas vezes juntamos com algumas enzimas, em casos de pior digestão. Mas antes das refeições seria a altura ideal para tomar, para preparar o estômago para receber os alimentos e para podermos digerir bem os alimentos. Perfeito. Maravilha. É uma situação real aqui, a gente vê muito a doença do refluxo, infelizmente, aqui, e o que mais se utiliza mesmo são os inibidores de bomba de prótons, né, os omeprazóis que você acabou citando. E a gente tem tido aqui uma experiência muito boa com o cloridrato de betaína, então a gente vai continuar aí apoiando esse É. arranjo. Agora, uma coisa que temos que chamar a atenção aos doentes, que é, nós estamos a acidificar o estômago com cloridrato de betaína. As bombas de prótons inibem a produção de ácido. Então, não faz sentido eu fazer cloridrato de betaína ao mesmo tempo que faço bomba de prótons. A bomba de prótons é para tirar, faz cloridrato de betaína. Se a pessoa estiver muito aflita com o dor de estômago, sempre pode fazer um bicarbonato de sódio, que é ótimo, ao bicarbonato de sódio e potássio. Depois da comida, 20 minutos depois, pode fazer. E a bomba de prótons não faz, ou faz em último caso. Agora, fazer ao mesmo tempo não faz sentido, certo? Perfeito. Maravilha. Doutora, a doutora falou sobre eu perceber que você usa óleos essenciais. Por que que isso chamou a atenção? Porque no Brasil, né, não se existe uma recomendação, né, pelos os órgãos reguladores de ingestão de óleos essenciais, não por não achar que exista, né, benefícios, mas por conta de riscos de toxicidade. A gente sabe como os óleos essenciais, eles são ricos, altamente concentrados e em uma gota tem ali uma concentração altíssima de metabólitos, né? Aqui no Brasil se usa muito na Uhum. aromaterapia e em cremes, né? Hoje na parte estética, mas até parte capilar, shampoos, né? Como é que é a visão aí do óleo Sim, não, mas essencial? existem ó não. Nós existem óleos essenciais que nós chamamos os melhores são os óleos essenciais quimiotipados. Algumas marcas têm óleos essenciais quimiotipados, que são também purificados, e existem óleos essenciais já encapsulados, já em geleia. Por exemplo, o óleo de orégãos, que é muito forte, existe cápsulas, gel, geleias, soft gel com óleo de orégãos. Existem óleos essenciais encapsulados, embora as pessoas possam usar os óleos essenciais quimiotipados puros, que têm que diluir uma gordura, ser muito forte. Mas não, mas é controlado e não tem problema nenhum com a ingestão. Desde que Certo. sejam de marcas boas e isso é como tudo, não é? Isso é como tudo, tem que ser quimiotipados, tem que ser de marcas boas, mas existem muitas marcas aqui que têm óleos essenciais encapsulados. Eu normalmente dou em cápsulas, quer dizer, em gel, não é em cápsula, é em gel, ou em extratos. Mas em gel É, existe várias linhas com eu não óleos em lembro gel, de óleos ver nenhum todos óleo para o essencial intestino, há uma encapsulado. linha, várias linhas inteiras. Eu não confesso que no Brasil eu não lembro de ter visto, né? Já vi dar em gotas, né? O pessoal dá em gotas, tal, recomendar em gotas, mas Não, mas há assim, encapsulado. muito bom. Maravilha, Mas como é no bom Brasil falar vocês com. pode-se manipular tinturas, mas ó Guilherme, eu tenho uma Sim, tintura, no Brasil fazem isso, pode manipular tinturas Orégano. com estes extratos, com estes ingredientes. Eu tenho sim, uma tintura que eu faço um curso que é o BioReset, que vamos começar agora em setembro, fazemos, já vamos na quinta edição, e este meu curso, o BioReset, é mesmo um curso para pessoas, público. As pessoas estão 14 dias comigo e estão a desintoxicar, desparasitar, desintoxicar o intestino, o fígado, aprender a comer, a aprender a fazer jejum intermitente. 14 dias, é um programa de 14 dias. E aí eu não uso óleos essenciais desses de líquido. Usamos um extrato, uma tintura. Eu gosto bastante das tinturas. Usamos tinturas. É uma tintura com uma fórmula que eu desenvolvi. A farmácia de manipulação faz a tintura e é as tinturas que as pessoas usam. Resulta muito bem também.
Sim. E aí no Tintura, Brasil vocês têm muitas tinturas. sim, muitas Temos. tinturas. Como a doutora já sabe, a nossa farmácia, né, é de manipulação e nasceu como farmácia de homeopatia, né? Então, a gente Eu tem sei, pois. 43 anos aí, então Quase 50 anos, né? Nossa farmácia Mas tem, é não um longo fazem período. tinturas? muita, Mas muita fazem tintura. tinturas? Sim, Sim. Agora você citou aqui, orégano, tumísia, você citou aqui algumas, tomilho, né? né? Artemísia. Tomilho, Artemísia é muito artemisia. importante, porque a artemísia tira o biofilme. A Hum, artemísia tem muitas funções, não é? Que é o absinto. A artemísia é o que, para nós conseguimos desfazer os biofilmes, porque não só os fungos fazem biofilmes, as bactérias também fazem biofilmes. E nós precisamos tirar hum. estas cargas, estas colónias de bactérias, e a artemísia é importante. Olha, Exato. ó Guilherme e Alberto, mas neste meu livro das bactérias que está aí no Brasil, eu tenho aquilo que nós falámos, temos precisamente aqui, tenho aqui uma lista de todos os extratos e os ingredientes de fitoterapia para os parasitas. Tenho aqui Beleza. como desparasitar, como tirar fungos, como tirar bactérias. Nas bactérias, mas, claro, bactérias que nos curam. Temos os óleos todos e os ingredientes todos que podem ser usados. Doutora, mostra os 2 livros que tem no Brasil aí, de novo aí na tela. Segura os 2 aí, por favor. Então, este é as bactérias que nos curam, é o Certo. último. E temos um programa também, este programa de 14 dias do BioReset que eu estava a falar, tem também aqui, este vem com um programa de 14 dias, para mudar o intestino, para desparasitar, tirar fungos, desintoxicar a parte hepática, aprender a fazer jejum. São 14 dias bem completos, tem passo a passo aqui. E tem também depois, por exemplo, o que nós falámos do estômago, que tratar as gastrites, a acidez, o mau estado do estômago, a má digestão, o cibo, também é uma situação muito comum. Enfim, esse tem aqui no livro as bactérias que nos curam. E temos também no fim muitas receitas, não sei se dá para ver. Temos receitas de sumos, de fermentados, para melhorar o microbioma intestinal. Muito bom. Por exemplo, chucrute, Sim. isto aqui é como se faz chucrute, se eu vou fazer chucrute, é muito fácil e é uma boa fonte de alimentação das nossas bactérias. Kimchi também, os fermentados todos, enfim. Temos aqui toda essa informação para melhorar o intestino, para melhorar a saúde em geral, porque quando nós melhoramos o intestino, e o problema maior é que muitas vezes pessoas não têm sintomas no intestino, têm outros sintomas e o problema está No no intestino. intestino. E então, pessoal, compre o livro da doutora Alexandra, Bactérias que Curam. Vocês viram aí um sucesso, né? Conhecimento que pode mudar realmente aí a nossa saúde, nossa vida aí. Faz toda a diferença, né? E se você ainda não leu, também leia aí O Poder do Jejum Intermitente, que já é um sucesso, mas muita gente talvez ainda não tenha lido. Que não é só emagrecer, não é só para diabetes, mas aqui nós estamos falando aí de qualidade de vida para qualquer tipo de É para pessoas, tudo. é É para para tudo. tudo. É, Muito bem. é para tudo. Doutora Alexandra, Muito bom. conversar com pessoas como a doutora é algo fascinante, né? Pessoas que dominam o que estão falando, a gente percebe que estão falando com autoridade, né? E estão fazendo um trabalho realmente diferenciado, né? A gente, a gente sabe aí que tem muita gente doente, né? A humanidade está doente e às vezes a cura está ao nosso alcance. A gente está falando aqui de diabetes, né? Está. A cura está ao E, nosso lado. e se a gente falar assim, tem diabetes tem A cura? cura está ao nosso lado e é importante, Guilherme, tocou num ponto muito importante. É importante passarmos esta mensagem, todos nós, às pessoas, que não é aos 60, aos 70, quando aparece um problema cardíaco, ou um problema no intestino, ou um cancro, que temos que tomar conta da saúde. Tem que se tomar conta desde os 20, dos 10, desde a barriga da nossa mãe. Os nossos pais têm que tomar conta logo. Ai, porque ele é magro, pode comer doces. Não pode comer doce. Não pode comer a comida de plástico.
Não pode, tem que tratar, temos que mudar as coisas, temos que meter este, porque durante muitos anos disseram-nos: ah, não, tu podes comer tudo porque tu és magro, não te faz mal. A ti a comida não te faz mal que és magro. Não, não é assim. Faz mal. Faz-nos mal. Não é pela gordura que nós definimos e percebemos se a pessoa está bem ou não. E a comida, a comida é um ponto. Mas a partir, atrás da comida, depois é tudo o resto, é o nosso modo de vida, é o facto da pessoa diz, ai não, eu durmo 4 horas e fico bem. Não fica bem se dormir 4 horas, não fica, é impossível. Então, é tudo isto que nos está a pôr doentes. Estar sempre no telemóvel. Ah, a mim não me faz mal o telemóvel. Faz-te mal, faz-nos mal a todos. Então, e temos que passar esta mensagem porque tem que se tratar isto cedo e não é quando aparecem as doenças, tem que ser antes, não é? Doutora, E é possível. nós vamos ter que combinar mais bate-papos, viu? Porque a gente tem muito ainda que trocar a figurinha aí. Para o próximo Isso. livro. É, Para o próximo livro aí no Brasil. já tem previsão? Ainda não, ainda não, ainda não. Ainda não, É, então ainda tá não, mas bom. vai sair, mas vai sair. Ótimo. Vai sair. Pessoal, então, doutora Alexandra Vasconcelos, né? É um amor, muito generosa em compartilhar tanto conhecimento com a gente. Uma pessoa simples, humilde, né, que facilita todo o aprendizado também. Então, isso é muito importante, Muito viu, bom. doutora? Doutora, muito obrigado e continuem seguindo a Obrigada, gente na nossa receita de saúde da Nat obrigada. Pharma, que nós vamos continuar cumprindo o nosso propósito de existência, que é levar mais vida e longevidade para todos. Um grande abraço, doutora. Foi uma honra para nós Boa, estarmos obrigada. juntos, tá? Muito obrigada, agradeço muito o convite, foi ótimo estarmos aqui neste bate-papo, gostei muito. E até qualquer dia, até à Até. próxima oportunidade. Ótimo. Tchau, tchau, Beleza. Adeus, doutora. obrigada. Um grande abraço.